Gente, falta menos de 48 horas para começar as provas do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. Não dá mais tempo para estudar muita coisa, né? Mas algumas dicas sempre ajudam na hora de fazer a prova, especialmente na área de humanas. E esse é o tema de hoje do quadro Educar Nossos Filhos e Agora, uma parceria da TV Com os colégios maristas. Hoje, as orientações são sobre redação, né? Como é que a redação se insere nessa prova, também os quesitos, a avaliação dessa redação. A gente vai conversar com a professora de português do Colégio Marista São Pedro, a Cristiane Basso Fernandes. Cristiane, seja muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada pela presença. Conosco também, sempre, né? A nossa editora de educação do Grupo RBS, a Ângela Ravazolo. Boa noite, Ângela. Boa noite, Sara. Bom, a nossa polêmica redação, que muita gente fica preocupado, né? Quando se fala da URGS, as pessoas mais ou menos sabem, né? Falando de vestibular, o que é a redação, algum tema atual, né, Cristiane? Mas no caso da redação do Enem, o que o Enem normalmente pede? Como é que o aluno pode estar preparado para essa redação? A grande diferença entre as redações que a URGS pede e que o Enem costuma pedir é justamente o objetivo do tema. No Enem são pedidos temas que trabalham com problemáticas políticas, econômicas e sociais do Brasil. Então se pede que o aluno esteja preparado para poder refletir sobre essas questões e futuramente atuar, mais fortemente como cidadão frente a esses temas todos. Então é importante que o aluno concluinte do ensino médio leia bastante, esteja atento a tudo que passa em relação a esses temas, a essas problemáticas e principalmente que consiga relacionar isso com o conteúdo de sala de aula. Por isso, se divide em áreas de conhecimento, não mais em conteúdos, como prova da URGS, por exemplo. No Enem... Oi. Desculpa, mas assim, a correção do Enem, ela sofreu algumas diferenças agora na correção, algumas mudanças de regras e tal. Seria legal tu explicar pra gente o que mudou em relação ao ano passado, se isso muda a vida do candidato ou não, como é que ficou este ano, os critérios de correção. Diminuiu a diferença, porque são 2 corretores para cada redação. 2 pessoas que estão corrigindo. E o que mudou bastante foi a diferença de notas, para poder passar para um segundo corretor, a diferença entre um e outro. Foi o que diminuiu e ficou mais claro o que cada competência é dividida, como o corretor tem que avaliar cada um dos quesitos que o candidato precisa cumprir. Então, houve bastante discussão em relação a um certo tipo de redação ano passado e o que precisa ficar claro é que o principal na redação do Enem é a argumentação, é a consistência de conhecimento, é o quanto o aluno consegue relacionar do conhecimento que tem de mundo com o conhecimento acadêmico de sala de aula. Isso é importante. As regras do português, gramática, elas estão integradas nessa prova? Como é que elas aparecem integradas de uma maneira diferente, por exemplo, do que os vestibulares comuns que a gente está acostumado? Comparando com o URGS, que geralmente é o padrão, mais fortemente porque o aluno se prepara sempre. Exato. Na prova da URGS, essa parte gramatical acaba aparecendo bastante. Na questão do Enem, existe a primeira competência da redação que trabalha com a língua portuguesa. Essa parte de gramática, acentuação, pontuação, uso de pronomes, repetição de palavras. Também é importante no Enem. Sim. Na primeira competência, que é avaliada de 0 a 200 pontos. Então, um aluno que comete alguns deslizes de pontuação, de acentuação, que não comprometa o todo do seu parágrafo, toda a sua ideia, pode chegar a ter uma pontuação de 180 a 200 pontos. Não é por alguns deslizes gramaticais que esse aluno vai ser prejudicado. Deixa eu falar uma coisa que é interessante. Por exemplo, lançado o tema. Mesmo que não tenha relação direta com esse tema pedido, o aluno pode citar atualidades, vamos falar de livros, de filmes, de condições locais até, porque quem é que vai estar corrigindo essa prova? É alguém que está no Rio Grande do Sul, alguém fora? Quais são as referências? Se podem ser atuais e se podem ser locais também? O grande problema é que a redação do Enem, ela é corrigida via internet, Ela é espelhada, ela é escaneada e corrigida via internet. Então, uma redação daqui pode ser corrigida por um professor no Maranhão. Então, a questão local, eu digo em sala de aula aos meus alunos também, se necessário, se preciso colocar aquela referência bem explicada, bem engajada no texto, para que possa ficar claro para qualquer tipo de leitor. Então, sem uma informação prévia, não tem como. Mas, Cristiane, isso significa também, assim, essa questão que a Sara perguntou, é importante, assim, que o candidato fique atento ao tema. Exato. Que ele não escape demais, Que ele fique, assim, que ele consiga deixar o texto dele voltado a este tema, Porque o Enem geralmente põe um tema que possa ter várias vertentes de discussão.
Por exemplo, se a gente for pegar um tema sobre, utilizando essa questão dos protestos, né, que aconteceram em junho, que muita gente questiona se pode cair no Enem ou não, tem o tema sobre cidadania e participação social. Esse tema pode ser amplamente discutido de diversas formas, mas de forma alguma um aluno poderia, por exemplo, discutir no texto somente a questão de como participar dentro da sociedade, ou só usar protesto, porque esquece da primeira parte, que é a cidadania. Ele tem que saber Então, relacionar. precisa Na verdade, o relacionar Enem, as palavras-chave, as provas do né? Enem, elas são todas assim de fazer relações, né? Inclusive as provas objetivas também, elas exploram essa questão da capacidade que o aluno tem de fazer relações, né? É por isso as áreas do conhecimento, né? Desde o ano passado, há uns 3 anos atrás, aqui na região sul principalmente, né, que está um pouquinho atrasada nessa questão da educação, tem se voltado inclusive à escola, né, para trabalhar com as áreas do conhecimento. Lá no São Pedro, por exemplo, a gente tem trabalhado há uns 2 anos com o projeto Enem, com o 3º ano desde de março. Eles participam de aulas por área do conhecimento em horário vespertino. Justamente porque em sala de aula a gente não consegue fazer essas relações o tempo inteiro, né? É importante, acho que, explicar que as áreas do conhecimento são 4 áreas, o Enem coloca assim, né? Então, ele divide um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado. Te parece que isso é mais interessante, essa divisão, assim, em 4 partes? É mais interessante do que ele ensino por disciplina específica, Cristiane? Bastante mais interessante. Até porque fica mais rico para o aluno poder utilizar o que ele vê no dia a dia com o que a gente vê em sala de aula. Por exemplo, relacionar a língua portuguesa apenas com a língua portuguesa, ver um texto só pelo texto não faz diferença, né? Estudar orações subordinadas, adjetivas, só por estudar a classificação, não faz diferença nenhuma. Esse aluno precisa ver essas orações dentro de um texto, entender a relação dessa obra literária com uma obra artística, assim como relaciona também com a educação física dentro da área das linguagens, que às vezes eles se espantam, né? Sim, educação física na área das linguagens. Bom, para poder entender um esporte, precisa da leitura corporal. Precisa saber o que aquele movimento vai levar aquele jogador. Bom, professora Cristiane, a senhora já disse, claro, a gente já disse, ela está aqui trazendo as dicas para a prova de redação, mas para a área de humanas, em geral, o que o aluno pode ter na cabeça? Assim, a gente está falando em intervalo, uma dica de assunto é muito difícil de dar, porque a matriz já nem é muito ampla, né? Até porque dentro da área de humanas, são os quatro componentes, seriam história, geografia, filosofia e sociologia, que é muito difícil dissociar uma coisa da outra. Todas elas, a partir do momento que a gente analisa um fato histórico, com certeza estão ali fatos culturais, morais, éticos de toda a sociedade, todo aquele período histórico, entram as questões geográficas. Então as questões do Enem trabalham com essa relação. Então fica muito difícil dizer, estudem tal período histórico. Mas é importante dizer, por exemplo, que as pessoas têm que saber ler, né? Isso. Interpretar os textos. E eu acho que na área de humanas isso também é bem importante, né? Bastante, até porque os textos são longos, né? Ou às vezes o texto é mínimo, mas é preciso, assim como na redação, a palavra-chave e o tópico frasal dentro da linguagem de redação, né? Entender qual é o tema principal daquele parágrafo. Dentro da área das humanas, assim como das linguagens, isso é muito importante. Vai aparecer também nas ciências naturais, embora não tanto, mas aparece dentro dos textos, conseguir relacionar isso com o dia a dia e vai ser importante fazer a leitura do texto. Então, uma leitura atenta é importante. Isso pode ser um conselho que a gente pode dar agora. Na redação, por exemplo, isso eu digo bastante em sala de aula, né? Sim. É preciso ler o tema em negrito, que é o que vem destacado, dali tirar as palavras-chave, aí para os textos motivadores que não estão ali à toa. São motivadores justamente para que o aluno possa ler, tirar ideias principais e a partir daí pensar a sua opinião. Perfeito. Muito obrigada, professora. Obrigada também, Ângela Ravazolo. Boa sorte para você que está em casa e que vai fazer o Enem. Só lembrando, para quem vai fazer o Enem, que tanto sábado quanto domingo os portões de acesso aos locais de prova serão abertos ao meio-dia e fechados à 1h, horário oficial de Brasília. Os conteúdos discutidos aqui no programa podem ser acompanhados no site www.educarnossosfilhos.com.br.